Quando pensamos em Roma, nossa mente geralmente viaja para os fóruns repletos de estátuas, os coliseus onde a multidão rugia ou as campanhas militares que transformaram tribos em províncias. Mas essa visão, embora fascinante, é apenas a superfície de algo muito maior. Porque Roma não foi apenas uma potência militar. Foi uma civilização ávida por saber, comércio e exploração. Suas legiões não pararam nos confins da Europa. Seus navios navegaram mares que outros temiam. Seus comerciantes atravessaram desertos escaldantes. E seus embaixadores chegaram aos cantos mais remotos do mundo conhecido e além disso. Nesta jornada, não falaremos sobre imperadores loucos ou conquistas sangrentas. Hoje, seguiremos a trilha silenciosa, mas impressionante, dos exploradores romanos. Daqueles que levaram o nome de Roma até terras onde o latim não era falado, onde as moedas imperiais eram vistas como objetos exóticos, e onde suas roupas de linho contrastavam com as sedas orientais. Sim, os romanos foram mais longe do que te contaram. Para a Índia, para o coração da África Negra, para o Vietnã, para a China, para o Sri Lanka e onde a história parecia acabar. Mas Roma empurrou um pouco mais. Este não é apenas um mapa de rotas e distâncias. É uma história sobre o que uma civilização pode alcançar quando sua ambição é tão grande quanto o seu império. Muito antes de os europeus sonharem em mapear o mundo, já existia um caminho invisível que unia duas civilizações separadas por milhares de quilômetros, a Rota da Seda. Tudo começou quando os exércitos da dinastia Han, na China, derrotaram os temidos nômades Xiongnu, os ancestrais dos mongóis. Com sangue e aço, eles recuperaram o controle do corredor de Gansu, uma faixa estreita entre montanhas desérticas e vales férteis. Assim, garantiram uma rota vital para o comércio que se estendia da extremidade oriental da Ásia até as costas do Mediterrâneo. Por esse corredor, começaram a fluir cavalos, jade, especiarias e conhecimentos, e mais, acima de tudo, seda. Seda chinesa, tão fina e brilhante que parecia feita de água. Era um luxo reservado para imperadores, mas sua fama cruzou fronteiras, e Roma ouviu falar dela. Os partos, os donos dos desertos do Irã, foram os primeiros a encontrar essa maravilha. E se encarregaram de protegê-la como um tesouro. Não por amor à arte, mas por negócios, seriam eles que a revenderiam para os romanos a preços astronômicos, atuando como intermediários entre os dois extremos do mundo. O Império Romano, curioso e insaciável, não demorou a se apaixonar. Quando o cônsul Crasso, membro do Triunvirato, decidiu invadir o território parto em 53 a.C., não o fez apenas por glória. Sabia que lá estava a chave para aquela riqueza oriental enigmática. Mas subestimou seu inimigo. Sem cavalaria eficaz e mal aconselhado, Crasso caiu em uma emboscada brutal e foi executado de forma lendária. Os partos derramaram ouro derretido em sua garganta, uma metáfora macabra para sua ganância. Apesar do fracasso militar, o desejo romano pela seda só aumentou. Tanto que, na época de Augusto, toda a aristocracia vestia seda. O Senado tentou proibir seu uso, alegando que corrompia os costumes romanos. Mas foi inútil, a seda era viciante. Era exotismo, status, puro luxo. E assim, sem conquistar a China ou saber exatamente onde ela ficava, Roma se rendeu à sua suavidade. Mas isso era apenas o começo. Logo, os romanos procurariam rotas mais diretas, evitando os partos, navegando mais longe, entrando na Ásia e deixando rastros que o tempo ainda conserva. Roma sabia que o poder não se construía apenas com espadas, também com comércio. E se a seda, as especiarias e as gemas vinham do Oriente, então era preciso procurá-las além dos desertos, além dos partos, além do conhecido. Foi então que os romanos olharam para o mar. Com o Egito já sob controle imperial, após a queda de Cleópatra e Marco Antônio, os portos egípcios se tornaram o portal de Roma para o Oceano Índico. De Berenice, Arsinoé e Mozormos, navios romanos zarparam em direção à costa da Índia. Os navegadores gregos que serviam o império dominavam os ventos monçônicos e traçaram rotas para portos como Barbaricon, Baruch, Muziris e Poduque, nomes exóticos que começaram a aparecer nos pergaminhos dos mercadores imperiais. E o que encontraram lá foi um mercado vibrante e imenso. A Índia oferecia algodão, pérolas, pedras preciosas, marfim, especiarias, corantes, nardo,
flores medicinais e, claro, seda. Roma, em troca, oferecia o que sabia produzir melhor: ouro, prata, joias finas, vidros, vinho, linho decorado, moedas imperiais e promessas de lucros impossíveis de ignorar. Nesses portos, o ouro romano fluía como um rio, ao ponto de escritores como Plínio, o Velho, se queixarem de que as riquezas do império estavam desaparecendo para o Oriente. Mas não importava. A classe alta romana queria perfumes exóticos, tecidos macios, pedras sagradas, e estava disposta a pagar qualquer preço. Os romanos também buscavam na Índia algo mais do que bens, buscavam o desconhecido. Admiravam sua filosofia, sua medicina, sua arquitetura. Nas oficinas dos artesãos hindus, viam técnicas semelhantes às suas. Nos templos, ouviam histórias de deuses e crenças que, embora diferentes, despertavam uma inquietação espiritual que o mundo romano começava a entender. Essa conexão não foi efêmera. Arqueólogos encontraram ânforas romanas na costa indiana e moedas imperiais espalhadas como sementes do império. Em Pompeia, uma estatueta em marfim da deusa hindu Lakshmi foi encontrada, sobrevivendo à erupção do Vesúvio, como testemunho de que a Índia já habitava o coração de Roma. Roma e Índia, separadas por oceanos e culturas, se encontraram sem necessidade de conquista. Foi o comércio, não a guerra, que construiu essa ponte invisível entre dois mundos milenares. Roma era uma civilização de templos, rituais, deuses familiares. Mas quando se abriu ao Oriente, também abriu uma porta para o mistério, para doutrinas que falavam de renúncia, iluminação, da roda do karma e da libertação da alma. Um dos momentos mais desconcertantes aconteceu quando um embaixador vindo da Índia chegou à corte de Augusto, trazendo consigo um presente muito incomum, uma carta diplomática escrita em pele de animal e em um ato de fé inabalável. Um membro de seu séquito, praticante do budismo, se queimou vivo em Atenas como prova de sua devoção. Ele fez isso antes de chegar a Roma. Não disse uma palavra. Não pediu ajuda. Apenas se sentou em posição de lótus e se entregou ao fogo. Para os romanos, que não compreendiam o conceito de sacrifício espiritual sem deuses, sem altar, sem recompensa tangível, e foi uma cena desconcertante, perturbadora, mas também inesquecível. E isso foi apenas um dos muitos intercâmbios culturais silenciosos que floresceram entre Roma e o Oriente. No porto egípcio de Berenice, arqueólogos descobriram uma estátua de Buda em um templo dedicado à deusa Ísis. Ela estava lá, rodeada por colunas, entre incenso e cânticos. Um deus estrangeiro, em terra romana, acolhido por comerciantes budistas que navegavam pelos mares entre a Índia e o Mar Vermelho há séculos. Em Pompeia, entre vilas e frescos, apareceu uma pequena figura de marfim da deusa hindu Lakshmi. Como ela chegou até ali? Em uma caixa, em um saco de especiarias, como presente para uma dama romana, ou como talismã nas mãos de um comerciante? Ninguém sabe. Mas ela estava lá. E isso é o suficiente. Até autores cristãos, como São Jerônimo, registraram a história do nascimento de Buda, uma virgem, um sonho profético, uma encarnação divina. A história lhes parecia familiar, mas não vinha da Judeia. Vinha do Himalaia. Era outra espiritualidade, outra maneira de olhar para a alma. Esses contatos não foram massivos. Não transformaram o rosto do império. Mas deixaram marcas. Marcas na pedra, na arte, na memória. Porque quando uma civilização ouve, observa, aceita que existem verdades além de suas fronteiras e ela começa a se tornar eterna. Durante séculos, Roma e China foram dois impérios que se ignoraram mutuamente e, no entanto, estavam conectados pelos fios invisíveis do comércio, do rumor, da sede e dos sonhos de expansão. Não se viram cara a cara, mas se tocaram nos extremos do mundo conhecido. Foi através do Vietnã, no coração do Sudeste Asiático, que os caminhos começaram a se entrelaçar. Na obra Geografia de Claudius Ptolemaeus, escrita no século II, é mencionado um grupo de comerciantes romanos que chegaram a uma cidade portuária chamada Catigara, na foz do rio Cotaris. Hoje, os arqueólogos concordam que esse rio era o Mekong, e que Catigara era a cidade de Okheo, no que hoje é o sul do Vietnã. Lá,
Em mercados movimentados entre palmeiras e névoas, os romanos trocaram bens, moedas e relatos com povos que falavam línguas desconhecidas, usavam túnicas leves e reverenciavam deuses sem nome. As descobertas não mentem e nessa região foram encontradas contas de vidro romanas, joias, fragmentos de ouro trabalhado com técnicas itálicas. Era o rastro claro de um contato que, embora fugaz, teve implicações monumentais. Roma havia chegado ao limite do Império Han, à porta da China. E do outro lado, os cronistas chineses também anotaram. Os escribas da dinastia Han registraram a chegada de embaixadores do reino de Odakin, como chamavam Roma. Eles vinham com presentes curiosos, presas de elefante, chifres de rinoceronte, cascos de tartaruga. Objetos exóticos que haviam recolhido em suas viagens pelo Sudeste Asiático antes de chegarem às terras chinesas. Alegavam ter sido enviados pelo rei Andun, que hoje identificamos como Marco Aurélio Antonino. Embora os registros chineses não detalhem se eram diplomatas oficiais ou simples comerciantes agindo em nome do imperador, é certo que China e Roma sabiam uma da outra. Não como inimigos, nem como aliados, mas como espelhos distantes. Cada uma refletindo a outra na vastidão do mundo. Enquanto isso, nas cortes romanas falava-se dos seres, os misteriosos habitantes do fim do mundo que teciam seda e tinham cidades banhadas em jade. E nas crônicas chinesas, liam-se histórias sobre um vasto império ocidental, governado por homens sábios e orgulhosos, que construíam estradas eternas e anfiteatros onde os homens lutavam contra bestas impossíveis. Não houve invasão. Não houve conquista. Mas houve contato. E isso, para dois impérios tão distantes, já era uma forma de eternidade compartilhada. O coração esquecido da África, das expedições romanas mais surpreendentes. Se o Oriente seduziu Roma com suas sedas, especiarias e filosofias exóticas, o Sul aprendeu com um mistério ainda maior da África profunda, esse vasto oceano de areia, selva e lendas que se estendia além do Saara. Um território que não podia ser conquistado facilmente com espadas nem moedas, mas que despertou a curiosidade de imperadores, geógrafos e soldados. A primeira grande incursão foi liderada por Cornélio Balbo, no ano 19 a.C. Partindo da Líbia com 10.000 legionários, ele adentrou a terra dos Garamantes, uma civilização saariana que florescia em oásis ocultos e cidades de barro fortificadas. Chegaram ao rio Níger, convencidos de que aquele era o Nilo nascente. Mas não era. Era outro mundo. Anos depois, outro general, Suetônio Paulino, cruzou a cordilheira do Atlas, atravessou os desertos do Marrocos e desceu por terras cada vez mais inóspitas. Documentos posteriores afirmam que alguns de seus homens alcançaram o rio Draa, contornando regiões hoje próximas à Mauritânia e ao Sahel. Mas houve expedições ainda mais ambiciosas. Sob o reinado de Nero, um general chamado Septímio Flaco recebeu uma ordem estranha, ele deveria procurar o mítico Lago dos Hipopótamos, mencionado por Ptolomeu. Ele partiu da Trípoli, atravessou as montanhas Tibesti e penetrou na região que hoje conhecemos como Chad. Lá, de acordo com relatos de geógrafos fenícios, havia elefantes, rinocerontes, povos de pele escura e línguas ininteligíveis. E não foram os únicos. Festo, comandante da Terceira Legião Augusta, repetiu parte da viagem de Balbo e conseguiu chegar até as selvas equatoriais, navegando pelo rio Níger até alcançar o estuário, no que hoje é a Nigéria. Anos depois, o diplomata Júlio Maternus atravessou o Golfo de Sirte, entrou no oásis de Kufra e encontrou-se com o rei dos Garamantes enquanto combatia um grupo rebelde conhecido como os Racia, perto da atual República Centro-Africana. Como presente, Maternus trouxe para Roma um rinoceronte de 2 chifres, que foi apresentado como espetáculo no Coliseu. Estas não foram expedições coloniais. Foram aventuras, explorações, pontes lançadas ao abismo do desconhecido. Em uma época em que a maioria das civilizações não olhava além de suas fronteiras imediatas, Roma enviava homens para cruzar o deserto sem saber se haveria água, sem saber se voltariam. E, embora não tenham fundado províncias ou erguido muralhas nessas terras, deixaram vestígios, moedas, cerâmica, nomes, histórias. A África profunda não foi conquistada, mas foi tocada por Roma. E esse contato, fugaz e improvável, é um dos testemunhos mais ousados do espírito romano.
No canto noroeste da África, onde o deserto encontra o mar e as montanhas do Atlas desenham sombras sobre o horizonte, existia um reino antigo chamado Mauritânia. Não um país moderno, mas uma terra habitada por tribos berberes que aprenderam a negociar, guerrear e negociar com os impérios mais poderosos de seu tempo. Quando o rei Boshui II morreu em 33 a.C., Roma aproveitou a oportunidade. Em vez de conquistar diretamente o território, escolheu uma estratégia mais sutil e estabelecer um reino cliente. E colocou no trono Juba II, um príncipe númido educado em Roma, casado com ninguém menos que Cláudia Selene, filha da lendária Cleópatra VII e Marco Antônio. Uma união política, sim, mas também cultural, da África romana nasceu com raízes egípcias, gregas e latinas entrelaçadas. Juba II foi mais do que um fantoche imperial. Ele era um erudito, explorador, amante do conhecimento, e sob seu reinado, a Mauritânia floresceu como um centro comercial e científico. Inspirado pelos navegadores fenícios, organizou expedições ao Atlântico. Do porto de Mogador, na atual costa de Marrocos, seus navios partiram para as Ilhas Canárias e possivelmente para a Madeira, à procura de um segredo cobiçado pelas elites romanas, o corante púrpura, extraído de moluscos marinhos, símbolo de riqueza e poder. Essas missões não procuraram apenas corantes. Foram também tentativas de expandir os limites do mundo conhecido para o oceano aberto, além das colunas de Hércules, onde se acreditava que a terra terminava e o abismo começava. Após a morte de Juba, seu filho Ptolomeu de Mauritânia herdou o trono, mas sua história foi mais trágica. Apesar de ter sido educado em Roma, entrou em conflito com o imperador Calígula, que ordenou sua execução em 40 d.C. Esse ato selou o destino do reino. 4 anos depois, o imperador Cláudio anexou a Mauritânia como uma província do império. Dividiu o território em Mauretânia Tingitana, com a capital em Tingis, atual Tanger, e Mauretânia Cesarense, com a capital em Cesareia, atual Cherchel. Roma tornou-se soberana direta, e a influência latina começou a moldar a arquitetura, o comércio e a religião da região. Mas, como muitas outras províncias romanas, a Mauritânia não seria eterna. Durante a crise do século III, quando os imperadores caíam como peças de dominó e o império vacilava, as tribos berberes recuperaram grande parte do controle do interior. Roma conservou apenas algumas cidades costeiras e relações diplomáticas ambíguas com líderes locais. E embora séculos depois, Diocleciano reorganizasse as províncias, e o cristianismo florescesse brevemente sob domínio romano, nada poderia impedir a mudança definitiva. No ano de 631 d.C., com a chegada do Islã, a era romana na Mauritânia se apagou para sempre. Mas ficou o legado, ruínas, moedas, nomes antigos gravados nas pedras do deserto e a história esquecida de um reino africano governado pela filha de Cleópatra e um amante do conhecimento, que desafiou o oceano e uniu continentes. O Império Romano não foi apenas um colosso militar. Foi também uma civilização insaciável em seu desejo de saber o que havia além do horizonte. Enquanto outros povos se fechavam em suas fronteiras, Roma as cruzava. Não apenas com espadas, mas com mapas, com barcos, com perguntas. Chegaram ao interior da África, aos cantos esquecidos do Ganges, ao delta do Mekong e, talvez, por caminhos indiretos, até os muros da China. Nem todas as viagens terminaram em glória. Algumas terminaram em derrota, no deserto, no silêncio. Mas, mesmo ali, a marca ficou, moedas romanas em terras distantes, figuras de deuses indianos entre as ruínas de Pompeia, elefantes indianos marchando por Roma, ou um Buda esculpido e enterrado em um templo egípcio. Roma foi uma máquina de guerra, sim. Mas também foi uma máquina de conexão. Conectou culturas, religiões, ideias. Abriu rotas que, séculos depois, ainda seriam usadas por caravanas, peregrinos e comerciantes. E esse pode ser seu maior legado. Não a conquista, mas a curiosidade. Não a espada, mas o desejo de compreender. Não apenas o poder, mas a vontade de tocar outros mundos, registrar outras vozes, ouvir outras histórias. Quando olhamos para as ruínas de Roma, é fácil pensar que tudo terminou ali. Mas se seguirmos os caminhos da seda, os portos da Índia, os oásis do deserto, as moedas perdidas no Vietnã, entendemos algo mais profundo. Roma foi mais do que um império.
foi um portal. E teve a coragem de atravessá-lo.